Vou ler aqui para vocês uma passagem que fica em João 3,16, né? Que fala assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes a gente pergunta, né? Por que Jesus teve que morrer na cruz, né? Aquela morte de cruz é uma das piores mortes, né? A morte para as pessoas na época era pelas piores pessoas, né? Que ladrões, que faziam tudo de mais errado possível, né? E a gente fica pensando assim, muitas vezes a gente já pensou, né? Ou às vezes alguém pensa ainda, por que ele teve que morrer dessa forma? Ser crucificado, ser torturado, né? Ser humilhado. E porque assim, na Bíblia fala que Deus estabeleceu uma regra, que todo ano o sacerdote sacrificasse um animal. E esse animal ele deveria ser um cordeiro totalmente perfeito. Ele não poderia ter não poderia ser manco, não poderia ter nenhuma mancha. Ele tinha que ser o melhor animal. Então, todas as famílias se ajuntavam o seu animal, né? E eles iam fazer um sacrifício. Eles matavam aquele cordeiro, né? E derramava todo o sangue do cordeiro. Então, esse ato, né, que trazia perdão às pessoas, né, no caso, a família. Então, era daquela forma que eles iam diante de Deus para receber perdão dos seus pecados. Então, assim, não adiantava eles orar, eles não tinham essa autonomia de ir diante de Deus, né? E ajoelhar, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, tudo. Falar diante de Deus, como hoje nós temos essa autonomia de orar e pedir perdão. Então, como não tinha isso, uma vez no ano eles tinham essa oportunidade de sacrificar um cordeiro para remissão dos pecados. E essa remissão dos pecados, ela era selada com sangue. Então, no caso, o sangue do cordeiro, né? O cordeiro deles. Então, todos os pecados não eram redimidos e Deus perdoava eles à medida que todos os anos, eles faziam esse sacrifício. Então Deus viu que já não bastava mais fazer aquele sacrifício, já não estava dando mais. O que ele fez? Ele enviou Jesus, né, na terra, com esse propósito dele ser o cordeiro. Por isso que muitas vezes, às vezes, pessoas assim que não são de dentro da igreja não entendem. E a gente fala assim, Jesus é o nosso cordeiro, entendeu? Por quê? Porque ele veio com essa missão na terra de morrer numa cruz como cordeiro, né? Para remissão dos nossos pecados. Uma remissão assim que não precisasse de mais derramamento de sangue, que não precisasse de mais ninguém ter que derramar um sangue para que alguém fosse perdoado seus pecados. Então Deus enviou Jesus na terra, por esse motivo que ele teve que morrer na cruz, né? Ele foi o cordeiro. Lembra o que eu falei? Que tinha que ser um cordeiro que não tivesse nenhuma mácula, não fosse manco, não tivesse nenhum machucado, nada. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Então Jesus foi o cordeiro perfeito de Deus, né?
Então ele foi santo, ele não cometeu nenhum tipo de pecado, ele amou as pessoas e ele foi crucificado. E ele sabia que ele ia ser crucificado. No entanto, ele foi sem temer, ele foi em obediência a Deus. Então, Jesus sofreu, Jesus foi torturado. Isso por quê? Por amor. Então, Deus, como eu li a passagem, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele morreu naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter a autonomia de entrar para dentro do seu quarto e orar, sabe? Pedir perdão pelos pecados. Hoje nós temos essa autonomia porque um dia Deus entregou seu filho na cruz por nós. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos liberta, Ele nos transforma. E daí vem a nossa salvação. Então, assim, ontem foi a Sexta-feira da Paixão. Muitas pessoas gostam de comemorar a Sexta-feira da Paixão, o dia que Jesus estava sendo morto. Hoje, sábado, é o sábado de Aleluia, ou seja, é o sábado de luto, né? Que Jesus estava morto. Mas amanhã é domingo. E foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, nós celebramos a Páscoa, o renascimento de Jesus, uma nova etapa. Então, Jesus ressuscitou. Então, nós nos alegramos muito mais no domingo do que na sexta-feira, do que no sábado. No domingo, nós vemos que a morte não venceu Jesus. A morte, ela nos vence, mas ela não teve o poder de vencer a própria vida, que é Jesus. Então, nós comemoramos a Páscoa do Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido. Claro que nós comemos chocolates, nós damos ovos de Páscoa, ovos de chocolates, né? Que não é ovo de Páscoa, é ovo de chocolate. Nós ganhamos, eu ganhei, né? Mas isso não é o sentido. Tá bom que o chocolate é doce, doce traz aquela alegria. Então, assim, nós nos alegramos porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia. E eu quero falar uma coisa para você. Eu tô falando aqui com cristãos, cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos espíritas. Jesus é universal. Mano, Jesus é universal. E ele não é religião. Jesus é uma pessoa que quer ter um relacionamento conosco. Então, assim, se você ainda não teve essa oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor Jesus, com aquele que um dia morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje você pode ter o livre acesso, sem precisar sacrificar, sem precisar de derramamento de sangue. Porque o derramamento de sangue significa um pacto. Deus fez um pacto com a humanidade. Ele derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Hoje nós não precisamos derramar mais sangue. Hoje nós não precisamos matar nenhum cordeiro. Nós não precisamos pagar para que os nossos pecados sejam perdoados. Nós precisamos acreditar que o Senhor existe, entregar o nosso coração a Ele e pedir perdão.
que assim nós vamos ser perdoados. Nós não temos que ficar pagando promessas ou prometendo coisas para o Senhor. Nós temos o livre acesso de conversar com Ele, da mesma forma que eu tô falando com você aqui agora. Você tem. E eu quero te falar uma coisa, se você ainda não teve essa oportunidade de conversar com o Senhor, de se entregar a sua vida para Jesus, eu quero falar com você que eu não gosto de religião. Mano, não tô falando de religião, eu tô falando de Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus e você tá sentindo agora uma vontade de entregar a sua vida para o Senhor, vá para dentro do seu quarto. Conversa com Ele. Entrega sua vida para Ele. Fala, Senhor, eu te dou o controle da minha vida. Muda ela para a direção que o Senhor quer. Eu me entrego ao Senhor. Hoje eu não quero ser mais criatura, eu quero ser filha e filho do Senhor. Assim você vai estar entregando seu coração. E o Senhor te encaminhará o propósito que Ele tem para a sua vida. Essa é a minha mensagem de Páscoa hoje. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Essa é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro imaculado, com nenhuma mácula. Jesus é a nossa Páscoa. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.